O ano era 1896. A Argentina se destacava pelo seu impressionante PIB per capita, sendo uma das nações mais prósperas do mundo. Sua população era composta por imigrantes europeus em busca de melhores salários e qualidade de vida. O país despertava inveja. Um cidadão argentino desfrutava de um padrão de vida superior ao de um francês em 29%, superava de um alemão em 14% e era 5 vezes mais rico do que um brasileiro. A Argentina era tão rica que os franceses utilizavam a expressão rico como um argentino para descrever uma pessoa extremamente rica. Naquela época, a Argentina se destacava como um verdadeiro oásis de oportunidades, sendo reconhecida como um dos principais centros intelectuais do mundo. Aliás, a Argentina chegou a ter o PIB próximo ao PIB dos Estados Unidos. A expectativa era alta e muitos acreditavam que o país estava num caminho para se tornar uma das maiores potências globais. No entanto, algo inesperado ocorreu, interrompendo esse progresso e levando a Argentina a uma nova realidade. Mas antes de falarmos da situação atual da Argentina, que está em um estado crítico, precisamos descobrir primeiro o que tornou a Argentina tão rica. No passado, durante o século XIX e o século XX, a Argentina era um país extremamente rico. Sua principal fonte de renda era principalmente composta por sua produção agrícola e pecuária. O país obtém terras férteis e um clima favorável, o que permite o cultivo de grandes quantidades de alimentos. E a maior parte das exportações agrícolas eram de trigos e milhos. Eles também aproveitavam essas terras férteis com extensas áreas de pastagens, que permitia a criação de um enorme número de gado bovino. E essa produção agrícola e pecuária era altamente produtiva e de altíssima qualidade. Os produtos argentinos eram muito procurados no mercado internacional devido ao seu sabor e qualidade superiores. A carne bovina argentina, por exemplo, era especialmente elogiada e considerada uma das melhores do mundo. Aliás, a fama da Argentina de ter as melhores carnes do mundo vem dessa época. Enfim, essa capacidade de produzir grandes quantidades de alimentos e criar uma extensa área de gados permitiu que a Argentina se tornasse um dos principais exportadores agrícolas do mundo. Eles vendiam seus produtos para os outros países e isso trazia muita riqueza para o país. Mas, durante o auge da Argentina, a prosperidade econômica também foi impulsionada por outros fatores além da produção agrícola e pecuária. O país tinha uma infraestrutura sólida, com uma extensa rede ferroviária que facilitava o transporte de produtos para os portos e mercados internacionais. Além disso, a Argentina tinha uma indústria manufatureira em crescimento, especialmente no setor têxtil, alimentício e automobilístico. A produção de bens manufaturados, juntamente com as exportações agrícolas, contribuía para a geração de empregos e o crescimento econômico. O país também contava com a presença de muitos recursos naturais, como minerais e petróleo, que impulsionaram ainda mais a economia argentina. A exploração desses recursos fornecia matéria-prima para a indústria e, de quebra, ainda gerava receitas adicionais por meio de sua exportação. E ainda tem mais. A Argentina contava com uma força de trabalho diversificada e qualificada. Sua população era 30% composta por imigrantes e esta imigração massiva de europeus durante o século XIX e início do século XX trouxe profissionais qualificados, sendo eles grandes empreendedores e trabalhadores talentosos. Essa mão de obra capacitada impulsionou a produtividade em vários setores, contribuindo para o crescimento econômico. A educação ajudava a formar ótimos profissionais nacionais também. O país era um exemplo na educação, com universidades de grande renome e um sistema educacional muito bem desenvolvido. Para você ter uma ideia, apenas 0,8% da população acima de 15 anos era analfabeta. E toda essa educação muito bem desenvolvida no país contribuiu para a inovação e o avanço tecnológico em diversos setores da economia. Dá para ver que a Argentina era um país muito, mas muito próspero. Era uma grande potência no mercado mundial, batendo de frente até mesmo com os Estados Unidos. Era uma das 10 nações mais ricas do mundo. Sua economia representava 50% do PIB de toda a América Latina. Mas, sabendo de tudo isso e de toda a proporção da riqueza do país, o que resta é uma pergunta: como o país foi de extrema riqueza para a extrema pobreza? Como podemos ver, estava tudo indo muito bem para a Argentina. Porém, no meio deste percurso, em 1929, veio a Segunda Guerra Mundial. Esse evento teve efeitos extremamente negativos na economia do país, contribuindo para a quebra econômica mesmo quando a Argentina estava no auge. O que acontece é que sua economia era impulsionada pela produção agrícola e pecuária.
que lhe rendeu reconhecimento mundial e importantes receitas de exportação. Até aí tudo bem. No entanto, a dependência excessiva desses setores tornou o país vulnerável a crises econômicas globais, como a Grande Depressão dos Preços, que veio como consequência da Segunda Guerra Mundial, que contribuíram para a quebra econômica. Durante esta Grande Depressão, a queda nos preços das commodities agrícolas, de grãos e carne bovina afetou diretamente a Argentina, reduzindo sua receita de exportação e prejudicando sua capacidade de sustentar a economia. A falta de diversificação econômica e a dependência excessiva do setor agrícola deixaram o país nas mãos dos preços, que estavam expostos aos altos e baixos do mercado internacional. E essa história de altos e baixos nos ensina uma lição muito importante. É fundamental para todos os países buscarem uma economia diversificada e resistente a crises. Esses eventos históricos demonstram a importância da diversificação econômica e da criação de um setor industrial sólido e resiliente. Ao diversificar sua economia, um país pode criar novos empregos, aumentar a produtividade e impulsionar a inovação, e gerar até mais valor agregado aos produtos e serviços. Exemplo disso é o Japão, a Coreia do Sul e a Alemanha, que passaram por crises econômicas e se recuperaram com sucesso por causa das suas economias diversificadas. Eles desenvolveram setores industriais robustos, estimulam a inovação tecnológica e buscam mercados internacionais diversificados. Essas estratégias permitem que esses países superem desafios econômicos e se tornem verdadeiramente economias fortes e resilientes. E como se já não bastasse, a Argentina acabou ficando com uma instabilidade política por conta de sua economia fragmentada. E como consequência disso, a Argentina passou por vários golpes ao longo desta época. O país acabou tendo vários presidentes em um curto período de tempo. A Argentina vivenciou diversos golpes, onde a presidência era mudada com frequência por conta dos golpes militares. Mas no meio deste período, apareceu um presidente promissor e que estava até conseguindo fazer o país voltar a ter uma boa economia. Após a Segunda Guerra Mundial e toda a bagunça que a guerra causou, surgiu um presidente que pretendia mudar a história do país. O nome dele é Juan Domingo Perón. Ele foi um político argentino que exerceu um papel significativo na história do país. Ele foi eleito presidente da Argentina e, em 1946, implementou um conjunto de políticas populistas conhecidas como peronismo. Durante seu governo, Perón priorizou medidas voltadas para a classe trabalhadora, como a implementação de direitos trabalhistas, aumento dos salários mínimos, criação de uma rede de seguridade social, entre outras melhorias que visavam melhorar a qualidade de vida dos argentinos. Essas políticas resultaram em melhorias na condição de vida de muitos argentinos, especialmente os trabalhadores. Para você ter uma ideia, neste período a Argentina foi considerada a maior classe média da América Latina. Perón também investiu em programas de infraestrutura e industrialização, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Ele buscou fortalecer a indústria argentina e reduzir a dependência excessiva do setor agrícola. E até que estava tudo indo muito bem, até que ocorreu um déficit fiscal. A Argentina começou a gastar mais do que ganhava e esses gastos eram feitos para melhorar a qualidade de vida dos argentinos. Mas a conta não fechava, pois o país começou a gastar mais do que ganhava para manter o bem-estar social. O reflexo do populismo não foi nada bom. E como solução, o governo argentino, comandado por Perón, teve que imprimir dinheiro, no caso, muito dinheiro mesmo. Porém, por conta disso e por gastar mais do que pode, a inflação do país começou a aumentar muito. E então, daí para frente, a Argentina se tornou um país muito pobre, e com a moeda extremamente desvalorizada e volátil, onde os argentinos têm que checar todo santo dia para ver quanto o peso argentino está valendo no dia. E se você chegou até aqui, espera só mais um pouquinho. Eu vou resumir o assunto para ver se você realmente descobriu o motivo por trás da pobreza da Argentina. Em suma, a Argentina se tornou um país pobre economicamente devido à sua dependência excessiva da produção agrícola e pecuária, falta de diversificação econômica, instabilidade política e falta de continuidade nas políticas econômicas. E esse foi o fator no qual a economia argentina acabou se colapsando e virando o que é hoje, que é uma economia simplesmente muito ruim. E isso só prova que na vida e em tudo, instabilidade não existe. Temos que estar sempre procurando melhorar, se adaptar em tudo na nossa vida, porque uma hora pode acontecer alguma coisa. Então, melhorar, se aprimorar, se atualizar, ser sempre o melhor, é sempre algo saudável para nossas vidas. Porque se realmente ficarmos na zona de conforto, sempre naquilo e muito confortável, a gente está vulnerável a acontecer alguma coisa nas nossas vidas e acabar prejudicando muito a gente. Mas quando a gente entende que estabilidade não existe,
e estar sempre se atualizando, se diversificando na vida mesmo, tudo muda, sabe? A gente está preparado para o pior. Bom, essa parte do vídeo está sendo improvisada, mas enfim, te espero no próximo vídeo, eu vou ficando por aqui e até a próxima.